Tudo começa quando o Rodrigo chega ali derrubando tudo, chamando pela mãe, e a mãe lhe responde que está rezando. E o Rodrigo não está nem aí e pergunta para que ele está rezando, porque Deus jamais iria ajudar ela a mentir, e diz que se ela faz isso ali, ela faz sozinha, e diz que se ela vem ali tanto rezar e que vai tanto na igreja, sem dúvidas, isso com certeza é para pedir perdão. O Rodrigo continua descendo o sapato ali e diz que ela tem a certeza que Deus não vai livrar ela de tantas culpas que ela tem, e pede para que ela acredite nele, que ele não diz umas coisas a ela ali, não diz umas verdades, porque ele sim respeita a Deus e a sua casa, e que jamais iria ofender ela diante de Deus. A Roselena diz que não entende porque justamente ele veio ali dizer todas essas coisas a ela, e fala que ela mais do que ninguém respeita, mas nem dá tempo ela continuar falando, que o Rodrigo, que está com a moléstia com ela ali, ele diz que ela não respeita a Deus e nem cumpre suas vontades, e que ela, a Roselena, é a quem menos faz isso. Roselena, por sua vez, ela tenta questionar, mas o Rodrigo não deixa, e revoltado, ele que questiona ela e diz que quer que ela diga ali na frente de Deus, porque ela escondeu dele que a Luciana está grávida. A Roselena diz que vai dizer ali diante de Deus que a única coisa que ela fez foi para proteger os seus filhos, e que diante de Deus ali o único pecado que ela tem é amar eles e dar a vida dela por cada um deles. Rodrigo diz que diante de Deus ali, essa maneira dela diz que ama todos ali está equivocada, porque o amor verdadeiro jamais traz sofrimento, e pede para que ela diga se esse é o amor que ela tem por todos eles, e fala que tem certeza que Deus não quer. Ele pede que por favor ela deixe eles fazer a vida deles, e grita para que ela deixe que ele faça a vida dele. O Rodrigo também diz que ela mente e que destruiu a vida dele, e finaliza falando que por mais que ele esteja vivendo com outra mulher, a vida dele é da Luciana, e depois ele vai embora. A Roselena fica revoltada, derriba ali aquele negócio e depois chama a Luciana de maldita e diz que odeia ela. Logo depois ela vai até a cozinha, toma água, e a Clara liga para ela nesse momento e pergunta se o Rodrigo está lá na casa dela, e a Roselena, bem mais calma, ela diz que ele esteve sim agora há pouco na casa dela e supõe que ele já foi embora. A Clara pergunta como que ela supõe isso, como que ela não sabe que o Rodrigo está lá na casa dela, e a Roselena diz que não sabe e que nem tem por que saber disso, e que ela é apenas sua mãe, mas a esposa é ela. A Clara diz que sim, que sabe disso, mas é porque o filho dela não disse para onde ele iria, e a Roselena diz para que ela espere ele na casa dela como uma esposa compreensiva, e que ela tenha muito cuidado, porque o marido dela já sabe que a Luciana está esperando um filho dele. A Clara fica chocada sem saber o que fazer, e mais à frente, logo depois que o Rodrigo chega em casa, toma um olhado, a Clara já vai questionando ele, perguntando por que ele não disse que ele iria na casa da mãe dele. O Rodrigo fala que ele foi lá porque precisava falar com o Patrício, e a Clara pergunta o que moléstia ele tinha para falar tanto com o Patrício, já que eles passaram o dia todo juntos, e o Rodrigo apenas diz que está cansado e que no dia seguinte eles se falam. Ele pega ali um travesseiro e um lençol e vai saindo, e a Clara pede para que ele fique ali com ela no quarto, e ele diz a ela que nem insista por isso. A Clara, por sua vez, se levanta, fica ali frente a frente com ele e pergunta se ele já se deu de conta o quanto que ele despreza ela, e lembra ele que eles são casados e que eles vão ter um filho. O Rodrigo, revoltado, ele joga o lençol e o travesseiro ali, olha seriamente para Clara e diz a ela que a Luciana também está grávida e esperando um filho que é dele, e a Clara sorri e pergunta se ele tem certeza que ele é o pai, e o Rodrigo já vai na lata e diz que sim, que é claro que sim, que ele é que é o pai. A Clara diz que ele não vem a ter tanta certeza porque a doméstica sempre saiu com o Cláudio Linhares, e o Rodrigo pergunta o que ela está querendo dizer, e a Clara fala que eles têm que conversar e que não vai permitir por nenhum motivo, mas ela nem termina de falar, o Rodrigo lhe interrompe e diz que ela escute ele bem, porque ela não tem nada que permitir ou não permitir o relacionamento dele com a Luciana. A Clara então diz:
Como sua relação com a Luciana? Qual relação? Já que você não tem nada a ver com essa mulher porque você é meu marido. O Rodrigo diz que ela toda vez tem que estar lembrando isso, ele a cada instante, e diz que ele é o primeiro a se arrepender por isso. Pega os travesseiros, o lençol e sai, e a Clara fica ali chamando, mas o Rodrigo não dá nem ideia e mesmo assim ele sai, e a Clara sai atrás dele dizendo que ele não vai fazer isso com ela, deixa ela falando ali sozinha. O Rodrigo diz a ela que já basta e pede para que ela entenda que ele não quer brigar, e a Clara diz que sim, que ela também não quer brigar e tudo que ela quer é apenas ficar com o seu marido e que a única coisa que ela pede a ele é que ele fique com ela. O Rodrigo pede a ela que, por favor, que no dia seguinte eles conversam e manda ela ir para o quarto descansar, dá boa noite e já vai se deitando. A Clara sai dizendo um monte de coisa com ele, chamando ele de estúpido, e o Rodrigo, ao invés de se deitar, ele se senta e começa a pensar na sua amada e em ser pai de um filho da sua Luciana. Já no dia seguinte, a Luciana está dando um confere ali nos jarrinhos e o Rodrigo chega de surpresa, assusta ela com sua voz, ela solta o vaso no chão e olha para o seu amado. Depois ela pergunta a ele o que ele está fazendo ali. O Rodrigo então não enrola nada e já vai perguntando se é verdade que ela vai ter um filho dele. A Luciana olha lentamente para o Rodrigo e diz que sim, que é verdade que ela está esperando um filho dele, e o Rodrigo pergunta por que ela não disse isso a ele, porque foi que ela não disse que ela estava esperando um filho dele. A Luciana diz que esse filho é dos dois, mas que ela vai criar sozinha, e o Rodrigo pergunta por quê, porque ela não dá a ele esse privilégio de ser o seu pai. A Luciana diz que tudo que ela quer na vida dela é paz e tranquilidade e lembra que ele mesmo tomou uma decisão e diz que ele tem uma família, um lar e pede a ele a oportunidade para que ela venha ter o mesmo. O Rodrigo, ainda sem saber que o Cláudio é o pai dela, o Rodrigo começa a se revoltar e pergunta com quem ela quer ter esse lar, se é com Cláudio Linhares, e a Luciana responde que sim, e com a gente dela e com sua família. O Rodrigo questiona ela se quando ela diz isso, se ela não se dá de conta que ela está machucando ele, e a Luciana pergunta machucando em quê, já que foi ele mesmo quem veio ali na casa dela questionar ela e pergunta com qual direito ele faz isso. O Rodrigo responde que o mesmo direito que ele é o pai dessa criança, e a Luciana diz que ela é quem é a mãe e que não precisa dele, e pede para que ele seja feliz com a família dele, que ela jura que vai tentar fazer o mesmo, e o Rodrigo diz que ela não pode fazer isso. A Luciana diz que pode sim e que assim ela irá fazer e que vai se encarregar que nada falte para ele e que vai fazer de tudo para que ele seja muito feliz. O Rodrigo pergunta a ela o que é mais importante para um filho do que um pai, e a Luciana duramente diz que essa criança vai ter que aprender a viver sem um pai e que ela mesma vai ensinar isso a ele. O Rodrigo tenta dizer que quer fazer parte, mas a Luciana diz que não, que ele vai viver com a esposa dele, que também vai dar a ele um filho, e pede para que ele seja feliz com a família dele e que deixe ela só como recordação na vida dele, e pede para que ele pare e diz que garante que eles vão ser felizes e diz que deseja muito que ele também seja bem feliz. E depois de muita conversa, o Rodrigo dá uma surtada e diz que não pode ficar calmo em ver o filho com o sobrenome e se cala, e a Luciana questiona ele pedindo para que ele diga sobrenome, e é aí onde o Rodrigo revela que ele viu ela com Cláudio Linhares. A Luciana diz que ele está muito mal e que ele está machucando ela porque ele não sabe o que está dizendo. O Rodrigo não para de gritar e diz que não, que ele mesmo viu eles dois abraçados e que viu isso com seus próprios olhos. A Luciana fica muito mal com essas palavras do Rodrigo e ela diz que não sabe o que está se passando na cabeça dele, mas que se ele quer o sobrenome dele no filho, tudo bem, que isso ela não pode negar, mas que vai dizer a ele que o filho dela vai levar o sobrenome dos dois e que será Torreslanda Linhares. O Rodrigo fica chocado e desesperado ao mesmo tempo por ela colocar o sobrenome do Cláudio Linhares no nome do filho dele, e revoltado ele pergunta o que ela está dizendo ali. E é aí onde a Luciana não esconde mais e diz que o Cláudio Linhares é o pai dela.
O Rodrigo diz que fica muito confuso ali e que não entende isso e pergunta por que foi que ela disse isso a ele, e a Luciana diz que disse isso porque é a verdade, que o pai dela é o Cláudio Linhares e que sua mãe é a Aurora Linhares. E logo depois de muita conversa e a Luciana explicar tudo ao Rodrigo, e que inclusive a mãe dele, a Roselena, mentiu para todos eles, o Rodrigo se dá de conta que está errado, pega nas mãos da Luciana e pede a ela que lhe perdoe, que perdoe todos eles pelo sofrimento que eles têm levado a ela. Ele se ajoelha, abraça ela e continua pedindo a ela perdão por tudo.